ser de grande valia nesse momento. Eu havia dito para os irmãos que as Escrituras Sagradas, elas apresentam para nós a inerrância absoluta da mente de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é absoluta. É uma palavra inquestionável, nós temos toda a verdade nela, como eu havia dito para vocês. E nas Escrituras Sagradas nós temos algumas verdades extremamente importantes, e uma delas que eu apresentei para vocês foi que a Bíblia Sagrada mostra que toda a humanidade encontra-se em rebelião contra Deus. Todo homem nasce inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz isto. E exatamente por esta realidade, a humanidade encontrando-se em rebelião contra o seu Criador, vai acontecer algo. Você vai perguntar, mas o que vai acontecer? A Bíblia fala que todos irão prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. Haverá um dia que haverá uma prestação de contas, e todos comparecerão perante o trono branco. Por quê? Alguém poderia perguntar. Porque nós fomos criados livres. E, muito mais do que isso, se fomos criados livres, nós fomos criados com um peso de responsabilidade. Deus nos criou em liberdade e nos deu uma responsabilidade. E o que aconteceu? O homem quebrou a lei santa de Deus. Quebrou a lei santa de Deus. Por isso que ele está em inimizade contra Deus. Por isso que ele está em rebelião contra Deus. Walter, Tônia, todos nós, cada um de nós nascemos rebeldes contra Deus. Essa é a nossa realidade. Nascemos inimigos de Deus. Então, essa é a primeira grande revelação das Escrituras Sagradas, que todos nós nascemos nessa condição. E, por isso, daremos contas diante de Deus, por esta rebelião, na qual é intrínseca em nós. Mas, graças ao Senhor, nós temos um outro aspecto revelador das Escrituras Sagradas, que envolve o Evangelho. Qual foi a reação de Deus diante da rebelião do homem? Como que Deus reagiu? Aí vocês vão se lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta foi a reação de Deus diante da rebelião do homem. Esta foi a reação. O homem, ele se rebelou contra a lei de Deus. Ele se tornou o quê? Um rebelde. Ele se tornou um inimigo de Deus. Para vocês terem uma ideia, esse texto eu havia lido para os irmãos que estavam presentes aqui na semana passada. É Romanos 5,18. Prestem atenção. Romanos 5,18 diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Então você percebeu? Davi, você e eu, nós nascemos debaixo dessa realidade aqui. Por um homem, representa Adão aqui, por uma só ofensa realizada por ele, o que aconteceu? A Bíblia fala, veio juízo sobre todos nós, sobre você, Davi, sobre mim, sobre o Fernando, sobre a Carol. O juízo para a condenação. Vocês percebem que nós nascemos numa raça caída, que está debaixo de condenação? Esse é o ponto. Aqui está. Mas como eu estava enfatizando agora, nós estamos analisando a reação de Deus diante dessa rebelião. E citamos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele reagiu com amor. Com amor. Agora vocês vão entender a cruz. A palavra de Deus, ela foi desobedecida. O homem desobedeceu a lei de Deus, se tornou o quê? Um rebelde. A humanidade se tornou rebelde. Então precisa se estabelecer um juízo contra essa rebeldia. E como que Deus iria tratar desse assunto? Porque a reação de Deus foi o seu amor para conosco. Deus amou o mundo. Deus amou o Patrick. Deus amou o João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa foi a reação. Então, o que nós podemos tirar aqui dessa colocação como conclusão? É algo lindo, é algo maravilhoso.
A grande mensagem do Evangelho, ela é maravilhosa porque Deus julgou a humanidade, Deus julgou a sua rebelião, João, Deus julgou a sua rebelião, Carol, a sua rebelião, Patrick, em Cristo Jesus. Deus julgou o seu pecado, Fernando, em Cristo Jesus. Deus julgou a minha rebelião, a minha sujidade, a minha perversidade, a minha malignidade em Cristo Jesus. Onde foi o juízo que deveria recair sobre mim? Foi para Cristo Jesus. E para mim foi derramado o quê? O amor. Deus amou o mundo. Deus amou o William de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para